Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite estava caindo Manhattan, e as luzes da Broadway iluminavam a cidade como um oceano de estrelas. Nesse cenário efervescente ficava um dos restaurantes mais prestigiados de Nova York. Carvalho dourado, sua entrada majestosa, colunas de mármore e grandes janelas salientes faziam dele um símbolo de luxo, onde somente os mais afortunados e influentes ousavam cruzar a soleira. No interior, cada detalhe exalava opulência, as toalhas de mesa brancas impecavelmente passadas, os lustres de cristal lançando um brilho dourado e a discreta orquestra tocando jazz suave ao fundo. Os convidados vestiam trajes de gala, e suas conversas se entrelaçavam em uma sinfonia mundana onde dinheiro e poder eram os verdadeiros mestres de cerimônias. Entre os garçons uniformizados em preto e branco, uma jovem se destacava pela presença discreta, Amara Johnson, 26 anos, corpo esguio, cabelos presos em um coque simples e um olhar profundo que revelava determinação e cansaço. Ela não era como os outros funcionários. Por trás de seus sorrisos educados e gestos comedidos, Amara escondia uma mente brilhante. Desde a infância no Bronx, ela era apaixonada por idiomas. Livros usados, dicionários emprestados da biblioteca e longas noites de estudo lhe permitiram se tornar fluente. Inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. No entanto, esse talento permaneceu nas sombras. O mundo em que ela trabalhava não buscava enxergar além do seu uniforme. Para a maioria dos clientes, ela era apenas mais uma garçonete negra, invisível em meio às risadas abafadas e douradas. Naquela noite, o salão fervilhava de entusiasmo. Um banquete privado reunia empresários nova-iorquinos, diplomatas europeus e algumas figuras políticas. Entre eles estava Ricardo Coleman, o gerente do Golden Oak. Alto, arrogante na casa dos 50, com um terno caro, olhar frio e um sorriso predatório. Ele se considerava o dono indiscutível do lugar e gostava de lembrar aos seus funcionários que lhe deviam obediência e respeito. Mas por trás de sua aparência de respeitabilidade, Coleman era um homem com um profundo senso de desprezo, especialmente por aqueles que considerava inferiores. Quando Amara se aproximou para lhe apresentar o cardápio, Coleman olhou para ela com um sorriso irônico nos lábios. Ao seu redor, seus convidados riam e bebiam champanhe, ouvindo atentamente cada palavra sua. Diga-me, senhorita Johnson, você que serve tão bem, é tão inteligente quanto parece? Ele gritou alto. Amara, desestabilizada pela pergunta, permaneceu paralisada, com o cardápio preso entre os dedos. Coleman zombou e pegou um cartão escrito em italiano. Ele o ergueu na frente de todos como um troféu para humilhar. Se você é tão inteligente, traduza, ele disse, enfatizando cada palavra com cruel prazer. Um silêncio pesado se instalou, seguido por risos abafados entre alguns dos convidados. Amara sentiu o coração disparar. Ela conhecia a língua perfeitamente, mas o peso dos olhares alheios a impedia de reagir. Deveria ceder à provocação? Deveria revelar seu segredo na frente de todos? Coleman, satisfeito com seu pequeno espetáculo, colocou o cardápio na mesa e pegou seu champanhe. Para ele, o assunto estava encerrado. Ele acabará de lembrar a todos que, apesar de seus ares distintos, Amara era apenas uma garçonete que precisava ser obedecida. Mas o que Coleman não sabia era que essa humilhação seria o início de sua ruína. Porque Amara não era apenas uma funcionária. Ela também era neta de Henry Whitmore, o rico proprietário do Carvalho Dourado. Um homem influente cujo olhar até os mais poderosos temiam. E logo, essa verdade viria à tona. Naquela noite, em meio ao aroma de vinho vintage e ao tilintar de taças de cristal, uma guerra silenciosa havia começado. A do orgulho contra a inteligência. Do desprezo contra a dignidade. Amara permaneceu imóvel por alguns segundos após a humilhação pública. O cardápio italiano ainda estava sobre a toalha branca, como se demonstrasse o desprezo de Coleman. Suas mãos tremiam levemente, mas ela conseguiu manter uma máscara de neutralidade. Ela sabia que naquele lugar, a menor reação poderia ser interpretada como insubordinação. Ao redor dela, o riso havia diminuído, substituído por um profundo desconforto. Alguns clientes desviaram o olhar, envergonhados pela brutalidade do gerente, enquanto outros, com medo de perder seus privilégios, preferiram sorrir com conhecimento de causa. Coleman, satisfeito, levantou sua xícara. Isso é o que eu chamo de profissionalismo, ele disse ironicamente, como se tivesse acabado de dar uma lição a um aluno teimoso. Amara respirou fundo. Seu peito se apertou, mas seus olhos não demonstravam nada. Ela simplesmente assentiu, como se aquela cena fosse apenas um incidente. No entanto, bem no fundo dela,
uma sensação de queimação crescia. Uma voz interior repetia sem parar: você deveria ter respondido. Poderia tê-lo silenciado. Ela se afastou da mesa com dignidade, segurando a bandeja contra o corpo como um escudo. No corredor que levava à cozinha, sentiu uma mão pousar suavemente em seu braço. Era Marta Lopes, outra garçonete mais velha que trabalhava no Golden Oak havia 10 anos. Seu olhar maternal revelava a raiva que ela continha. Não leve isso a sério, minha filha. Coleman é um homem amargo. Ele sempre pega no pé dos mais jovens, especialmente nós, mulheres negras. Amara deu um sorriso triste. Está tudo bem, Marta. Estou acostumada. Mas a verdade era que ela não estava acostumada. Cada humilhação, cada comentário ofensivo, acrescentava-se como uma pedra ao fardo invisível que ela carregava há anos. Na cozinha, os outros garçons cochichavam. Alguns sentiam pena dela em silêncio, outros preferiam manter distância, temendo serem associados a ela. Amara largou a bandeja e se afastou por alguns instantes, buscando refúgio no pequeno corredor que levava aos fundos do restaurante. Ela fechou os olhos e soltou um suspiro trêmulo. Em sua mente as palavras em italiano fluíam sem esforço, as frases se formando naturalmente. Ela poderia ter traduzido o cardápio num piscar de olhos. Poderia ter dispensado o gerente por sua ignorância. Mas escolheu o silêncio. Não por fraqueza. Por estratégia. Ela sabia que o momento chegaria. Coleman achava que havia vencido uma batalha, mas não sabia que já havia iniciado uma guerra que não podia controlar. Então Amara endireitou os ombros, pegou sua bandeja e voltou para o quarto. Seu andar era calmo, controlado, quase majestoso. Ela não seria eterna vítima. Esta noite marcava o início de uma mudança que nenhum deles poderia ter previsto. Quando Amara retornou ao grande salão, o banquete estava a todo vapor. Taças de cristal tilintavam, pratos finos se sucediam e as conversas recomeçavam como se nada tivesse acontecido. No entanto, por trás dessa fachada de mundanismo, um mal-estar persistente pairava no ar. À mesa de Coleman, alguns convidados trocaram olhares significativos. Entre eles, um homem elegante de bigode fino, observava Amara com atenção especial. Alessandro Moretti, um diplomata italiano baseado em Nova York. Seus olhos brilhavam com uma mistura de admiração e curiosidade. Ele se inclinou ligeiramente em direção ao seu vizinho, o embaixador francês, e sussurrou. Aquele diretor queria humilhá-la, mas eu vi os olhos dela. Ela entendia italiano perfeitamente. Ela preferiu ficar em silêncio. O embaixador levantou uma sobrancelha, intrigado. Você acredita nisso? Tenho certeza disso. Enquanto isso, Amara, concentrada em seu serviço, evitava cuidadosamente o olhar de Coleman, mas sentia os sussurros, os olhares discretos que a seguiam. Alguns clientes percebiam sua contenção não como fraqueza, mas como uma força silenciosa. No fundo da sala, num canto mais discreto, David Harris, um jovem advogado negro convidado por um dos diplomatas, também observava a cena. Filho de professores e ativista discreto pela igualdade de direitos, ele conhecia muito bem esse tipo de humilhação. Ao ver Amara, cerrou os punhos por baixo da mesa. Este é outro exemplo do desprezo deles, pensou ele. Mas o que o surpreendeu foi a dignidade com que a jovem recebeu o ataque. De repente, Coleman, embriagado com seu próprio poder, decidiu adicionar outra camada. Elevou a voz para cobrir a música da orquestra. Senhoras e senhores, devo admitir que a equipe aqui está dando o melhor de si, mas às vezes eles precisam ser lembrados de seus limites. Uma gargalhada escapou de seus lábios. Alguns convidados riram educadamente, mas outros olharam para baixo desconfortáveis. Amara, que passava com uma garrafa de vinho, sentiu as bochechas arderem. Ela se forçou a respirar lentamente, colocando a garrafa no chão com cuidado. Mas ao se afastar, uma voz suave a interrompeu. Perder, disse Alessandro Moretti na Itália, você poderia me recomendar um prato para hoje à noite? O silêncio se instalou novamente. Coleman virou a cabeça bruscamente, pronto para saborear outra humilhação. Mas Amara, sem pestanejar, apenas sorriu educadamente e permaneceu em silêncio. Ela curvou-se levemente e, com um gesto gracioso, convidou o diplomata a consultar o cardápio. Mesmo assim, recusou-se a revelar seu segredo. Coleman caiu na gargalhada, acreditando que isso era uma confirmação de seu julgamento. Viu? Mesmo quando falamos com ela, ela não entende. Mas Moretti franziu a testa. Ele vira o brilho nos olhos de Amara, aquele olhar que dizia claramente, eu entendo, mas escolho permanecer em silêncio. E nos murmúrios abafados da sala, uma verdade começou a circular. Talvez a garçonete humilhada não fosse quem eles pensavam que ela fosse. A noite se estendeu, e as luzes de Manhattan tremeluziam como 1000 promessas inatingíveis.
Após seu turno, Amara retornou ao seu pequeno apartamento no Bronx. As ruas estavam mais escuras, as calçadas rachadas e o cheiro de frituras das lojas do bairro pairava no ar. Ali, ninguém usava ternos caros ou vestidos de grife. Ali, as pessoas sobreviviam. Amara abriu a porta do seu apartamento no terceiro andar de um prédio em ruínas. As paredes estavam opacas, a tinta descascando, mas lá dentro havia um calor modesto. Na mesa da sala de estar, livros didáticos de idiomas estavam empilhados. Ao lado de um dicionário italiano com as bordas dobradas e um caderno coberto de anotações manuscritas. Ela tirou o casaco, serviu uma xícara de chá para sua mãe, Deborah Johnson, deitada no sofá. A doença a debilitava há vários anos, e Amara trabalhava incansavelmente para pagar seus cuidados. Como foi seu dia, querida? Deborah perguntou com a voz suave, mas cansada. Como todos os outros, mãe, Amara respondeu forçando um sorriso. Ela não queria preocupar a mãe com a humilhação sofrida. Então mudou de assunto e perguntou se ela havia tomado os remédios. Depois de vigiá-la, Amara se refugiou em seu quarto. Lá, abriu um caderno surrado, cheio de listas de vocabulário, frases traduzidas e citações que copiava incansavelmente. Começou a reler textos em alemão, depois em italiano, corrigindo a entonação em voz baixa. Sua pronúncia era perfeita. Palavras estrangeiras dançavam em sua língua como uma segunda natureza. Aprender línguas sempre fora um refúgio para ela, uma maneira de escapar do desprezo, dos olhares condescendentes e da pobreza. Cada nova palavra era uma vitória contra o destino que parecia querer limitá-la. Sentada à escrivaninha, ela relembrou sua infância. Na época havia recebido uma bolsa parcial para a Universidade de Colômbia. Seus professores a descreviam como uma aluna brilhante, destinada a uma carreira como linguista ou intérprete internacional. Mas as contas médicas de sua mãe, a falta de dinheiro e as noites em bicos acabaram com seus sonhos. Ela teve que abandonar a escola. Mas ela nunca parou de aprender, mesmo nas sombras. Ela pegou uma foto da mesa. Nela, um homem elegante na casa dos 60 anos estava ao lado dela em um jantar em família. Seus cabelos grisalhos bem penteados, seu terno simples, porém refinado, e seu sorriso gentil faziam parecer quase paternal. Ele era Henrique Whitmore, seu tio materno. Poucas pessoas sabiam que este magnata da restauração era dono do Golden Oak e de vários estabelecimentos de luxo por todo o país. Henry sempre acreditou nela. Mas Amara insistiu, ela queria ingressar na Golden Oak como uma simples funcionária, sem favoritismo, para entender o sistema por dentro e subir na hierarquia por mérito próprio. Passando as pontas dos dedos pela moldura da foto, ela sussurrou: "Ah, tio, acho que a hora está chegando." Seus olhos pousaram no dicionário italiano aberto à sua frente. As palavras pareciam brilhar sob a luminária de mesa. Ela se lembrou da arrogância de Coleman, de seu riso, de seu olhar desdenhoso. Ela poderia tê-lo destruído com uma única frase. Mas não. Ela havia escolhido o silêncio. Porque um silêncio bem colocado às vezes vale mais que 1000 palavras. Naquela noite, Amara fez uma promessa a si mesma. No dia em que Coleman tentasse humilhá-la novamente, ela não ficaria mais em silêncio. Ela provaria a todos que não era apenas uma garçonete invisível, mas uma mulher culta, forte e muito mais influente do que jamais poderiam imaginar. E no fundo, ela sabia que esse dia chegaria mais cedo do que ela pensava. Poucos dias depois, a animação chegou ao Golden Oak. Há anos não estava tão movimentado. Naquela noite, o restaurante estava programado para sediar um banquete diplomático organizado em homenagem a uma delegação da Europa. Embaixadores, empresários e representantes políticos estavam reunidos. As cozinhas estavam a todo vapor, chefes se movimentavam, comissários corriam de um lado para o outro e garçons ajeitavam seus uniformes impecáveis. O cheiro de salmão assado, pão brioche e molhos de ervas pairava no ar. Amara estava em frente ao espelho no vestiário dos funcionários, alisando o avental preto e ajeitando o cabelo. Seu coração batia mais rápido do que o normal. Ela sentia que aquela noite seria diferente de todas as outras. Seus instintos, aguçados por anos de observação silenciosa, sussurravam que algo estava para acontecer. No grande salão, tudo brilhava. As toalhas de mesa brancas pareciam cintilar sob os lustres de cristal, e as taças de champanhe refletiam a luz como pequenas estrelas. Os convidados chegavam um a um, escoltados por seus guarda-costas e recebidos com sorrisos fixos. O primeiro a entrar foi Alessandro Moretti, o diplomata italiano, acompanhado de sua esposa. Seus olhos instintivamente buscaram Amara assim que ele entrou. Ao vê-la, um sorriso discreto cruzou seu rosto. Ele não havia se esquecido da cena da outra noite, nem do silêncio eloquente da jovem garçonete.
Então veio o embaixador francês Pierre Delacroix, alto magro, de gestos elegantes. Atrás dele, um representante alemão, Klaus Reinhard, imponente e severo, apertou a mão de cada convidado com um profissionalismo quase militar. Por fim, Coleman entrou como general inspecionando seu exército. Seu terno azul escuro de 3 peças brilhava sob as luzes, e seu perfume caro o envolvia. Apertou mãos, fez piadas e foi o anfitrião perfeito. Mas seus olhos arrogantes já buscavam a menor oportunidade de brilhar às custas de seus subordinados. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Golden Oak, a joia da gastronomia de Nova York. Ele proclamou em voz alta, atraindo a atenção de todos. Amara, que servia as primeiras taças de vinho, encontrou seu olhar. Ela viu aquele brilho cruel em seus olhos, o mesmo da outra noite. Coleman não havia esquecido sua pequena humilhação pública e estava pronto para repeti-la. Durante a refeição, as conversas se tornaram animadas. Discutiram política internacional, comércio e acordos econômicos. Mas logo surgiu uma dificuldade. Reinhard, o alemão, reclamou em voz alta que não entendia certos documentos oficiais distribuídos durante o banquete. Este texto está incompleto e apenas em alemão. Alguém aqui pode me explicar em inglês? Ele perguntou em tom irritado. Coleman, surpreso, perdeu a confiança por um instante. Seu olhar percorreu a sala. Então, de repente, um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Ele se virou para Amara, que passava por perto com uma bandeja. Bem, senhorita Johnson, aqui está uma oportunidade perfeita para provar sua inteligência. Traduza este trecho para o nosso convidado. Um silêncio pesado se instalou. Todos os olhares se voltaram para Amara. Ela sentiu a respiração falhar, mas desta vez não olhou para baixo. Seus dedos agarraram a bandeja com tanta força que ela teve medo de fazê-la tremer. Os diplomatas aguardaram. Coleman já saboreava o que acreditava ser mais uma humilhação. Mas Amara, no fundo, sabia que esse era o momento que ela esperava há muito tempo. E pela primeira vez ela sentiu que seu silêncio não duraria para sempre. O silêncio se adensou na luxuosa sala de jantar do Golden Oak. Todos os olhares estavam fixos em Amara, que ainda segurava sua bandeja, imóvel como uma estátua. O papel amassado nas mãos do embaixador alemão parecia queimar o ar ao seu redor. Coleman, imerso em sua presunção, cruzou os braços com um sorriso irônico nos lábios. Vamos, senhorita Johnson, estamos esperando. Se a senhora é tão competente quanto alguns dizem, prove. Algumas risadas abafadas ecoaram pela mesa, mas o olhar do embaixador Reinhard era tudo menos zombeteiro. Ele encarou Amara com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Amara respirou fundo, colocou cuidadosamente a bandeja em um aparador próximo e se aproximou da mesa. Ela pegou o documento calmamente, seus olhos percorrendo rapidamente as linhas em alemão. Seus lábios se moveram levemente, como se ela estivesse pesando cada palavra em sua mente. Um sopro percorreu a sala. Então, com uma voz calma e clara, ela traduziu para o inglês sem a menor hesitação. O artigo estipula que o acordo comercial estará sujeito a um período probatório de 6 meses, após o qual os termos poderão ser renegociados. Houve silêncio absoluto. Os convidados se entreolharam surpresos. Reinhard franziu a testa, releu o documento e então olhou para ela. E isso é perfeitamente verdade, ele disse seriamente. Coleman piscou, inquieto. Mas antes que pudesse retomar o controle, Alessandro Moretti, o diplomata italiano, interveio com um sorriso travesso. Muito impressionante, signorina. Mas diga-me por curiosidade, você poderia traduzir isso também? Ele tirou do bolso um pequeno cartão escrito em italiano e entregou a ela. Coleman, encantado, achou que via outra oportunidade de ridicularizá-la. Excelente ideia, Sr. Moretti. Afinal, ela pode até dizer que sabe, mas será que ela sabe mesmo? Amara pegou o cartão, deu uma olhada rápida e respondeu imediatamente em italiano com perfeita fluência. Esta mensagem é um convite oficial para a gala em Roma no próximo mês. O evento visa fortalecer as relações culturais entre a Itália e os Estados Unidos. Moretti caiu na gargalhada e bateu palmas suavemente. Maravilhoso! Você fala italiano como um nativo. Murmúrios de admiração percorreram a sala. Alguns convidados assentiram, admirados. O embaixador francês inclinou-se para o vizinho e sussurrou. Ela é uma linguista, não apenas uma garçonete. Coleman, com o rosto corado, cerrou os punhos por baixo da mesa. Tentou recuperar a compostura, mas a confiança que o acompanhava até então havia se rompido. Amara, por sua vez, não sorria. Permanecia ereta, digna, como se tudo aquilo fosse apenas um favor prestado. Mas no fundo de seus olhos brilhava uma nova luz, a chama de quem sabe que o momento decisivo apenas começou.
A sala inteira estava esperando o que aconteceria em seguida. A atmosfera no Golden Oak havia mudado. Onde momentos antes reinava uma arrogância pesada, agora havia uma curiosidade palpável, quase admirada. Os convidados, vindos das esferas políticas e econômicas mais influentes, inclinaram-se para Mara como se ela tivesse se tornado a peça central da noite. Coleman, por sua vez, sentiu o chão se mover sob seus pés. Ele se forçou a rir para aliviar o clima. Bem, isso é divertido. Uma garçonete que improvisa como intérprete que original. Mas não vamos nos distrair, senhores. Sua voz não tinha firmeza e todos notaram. O embaixador francês, Sr. Delaunay, deu um sorriso divertido. Vamos nos distrair por um momento então. Gostaria de testar a senhorita Johnson, se me permite. Ele tirou um documento oficial de sua pasta de couro e o colocou na frente dela. Este tratado está escrito em francês. Você pode explicar seu conteúdo aos nossos colegas? Amara pegou o texto, seu olhar deslizando suavemente pelos parágrafos. Com uma voz clara, ela traduziu para o inglês, capturando fielmente cada nuance diplomática. As expressões idiomáticas, tudo soava verdadeiro. Delaunay assentiu impressionado. É impecável. Você tem a elegância de um tradutor formado em nossas melhores universidades. Um murmúrio de aprovação percorreu a mesa. Mas não foi só isso. O embaixador japonês, que até então se mantivera discreto, endireitou-se e disse suavemente: Se você me permite. Ele então falou uma frase longa e complexa em japonês, deliberadamente rápido, como se quisesse testar seus limites. Todos os olhares se voltaram para Mara. Por um breve momento houve silêncio, mas ela respondeu quase imediatamente em japonês fluente, articulando cada palavra com entonação perfeita. O embaixador japonês abaixou a cabeça, surpreso. É inacreditável! Você fala nossa língua com uma precisão notável. Naquele momento, uma voz soou do outro lado da mesa. Era um empresário russo, que até então prestara pouca atenção, que disse rindo. Que você sabe russo? Amara lançou-lhe um olhar calmo. Então, sem hesitar, respondeu em russo, usando uma expressão típica de Moscou. Se você me oferecer um copo de chá, terei prazer em traduzi-lo para você. Uma explosão estrondosa de aplausos e risos abalou a sala. Até os músicos ao fundo pararam por um momento, fascinados pelo que se desenrolava diante de seus olhos. Amara, íntegra e serena, não parecia estar com vontade de vingança. Ela a executou com dignidade, como se cada palavra dita provasse tanto seu talento quanto a injustiça da humilhação que sofrerá. Coleman, por outro lado, suava profusamente. Seus colegas não olhavam mais para ele, mas para Amara, como se sua autoridade tivesse sido extinta. Ele forçou um sorriso, mas seu maxilar cerrado revelava sua raiva. Enquanto os convidados ainda comemoravam, o embaixador Reinhard levantou-se lentamente e disse: Senhorita Johnson, só tenho uma pergunta. Como uma garçonete se tornou fluente em tantos idiomas? O silêncio se instalou novamente. Essa era a pergunta que todos faziam. Amara respirou fundo, olhou para baixo por um momento e depois olhou para cima novamente, suas pupilas brilhando de determinação. Porque nunca aceitei que me dissessem onde eu pertencia. Um arrepio percorreu a sala. Alguns assentiram em respeito. Coleman, no entanto, sentiu o nó da corda se apertar. Sua humilhação pública estava apenas começando. Coleman encarou Amara com uma mistura de raiva e descrença. Todo seu plano, humilhar uma garçonete negra para entreter seus convidados, havia saído pela culatra. Pior ainda, ela acabará de roubar os holofotes em seu próprio domínio, a autoridade sobre aquele salão. Os convidados, agora cativados por Amara, quase não lhe deram atenção. Até o embaixador Reinhard, um homem conhecido por ser frio e difícil de impressionar, a observava com respeito. Coleman pigarreou e falou novamente com firmeza, tentando recuperar a compostura. Muito bem, senhorita Johnson. A senhora consegue dizer algumas frases em vários idiomas. Impressionante para uma garçonete, mas isso não a torna uma especialista. Algumas cabeças se voltaram para ele, surpresas com sua brusquidão. Mas Coleman continuou, determinado a interromper o que chamava de seu pequeno show. Afinal, recitar fórmulas prontas está ao alcance de qualquer um que as tenha decorado. Mas um verdadeiro linguista, um verdadeiro intelectual, também sabe traduzir ideias complexas, nuances, conceitos filosóficos. Ele se abaixou, abriu a maleta e tirou um livro grosso, um ensaio filosófico em latim. Quase o jogou na mesa, assustando alguns dos convidados. Se você é tão brilhante quanto diz ser, traduza isso na frente de todos nós. Um silêncio tenso se instalou. Vários convidados trocaram olhares de desaprovação. O embaixador francês Delaunay franziu a testa.
Senhor Coleman, isso não é excessivo? Mas Coleman balançou a cabeça. De jeito nenhum. É preciso distinguir entre o espetáculo de uma garçonete que impressiona e o verdadeiro conhecimento. Amara olhou para o livro à sua frente. Suas mãos tremiam levemente, mas não de medo e sim de raiva. Ela reconheceu o gesto como uma armadilha, uma tentativa de enganá-la e fazê-la cometer um erro na frente de todos. Ela pegou o livro, abriu-o na página indicada por Coleman e examinou as linhas escritas em latim. Os símbolos familiares, aprendidos ao longo das longas noites passadas nas bibliotecas da universidade que frequentava secretamente, voltaram à sua mente. Então, calmamente, ela traduziu. O homem sábio não se mede pela riqueza que acumula, mas pela dignidade que mantém diante das adversidades. A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos. O que ela acabará de ler ressoava estranhamente com a situação atual. Coleman, pálido, abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Então o embaixador japonês deu uma risadinha baixa, seguido por Moretti e depois Renyard. Logo, a sala inteira aplaudia Amara novamente, mas desta vez com ainda mais intensidade. Amara, no entanto, não olhou para cima. Permaneceu calma, mesmo com o coração disparado. Sabia que Coleman não havia dito a última palavra. E de fato, por trás do sorriso forçado, Coleman já planejava uma nova estratégia. Ele não podia perder a face naquela noite, não diante de tantas testemunhas influentes. Coleman, vermelho de raiva, mas determinado a não perder a pose, inclinou-se levemente em direção à sala, como se quisesse lembrar a todos quem detinha a autoridade. Senhoras e senhores, entendo que algumas pessoas possam se impressionar com o mero talento acadêmico. Mas o verdadeiro profissionalismo é medido pela forma como vocês lidam com as responsabilidades da vida real aqui neste restaurante. Ele lançou um olhar furioso para Amara, pronto para humilhá-la ainda mais. Mas, naquele exato momento, a grande porta da frente se abriu com um suave clique metálico. Um homem elegante, na casa dos 60 anos, entrou. Seu terno era perfeitamente cortado, seu andar confiante, seus cabelos grisalhos impecáveis. A sala inteira congelou por um momento, e até Coleman virou a cabeça, intrigado e subitamente nervoso. Henrique Whitmore, alguém sussurrou. O homem deu um passo à frente, acenando para os convidados. Parou em frente à mesa central, com o olhar azul claro fixo em Amara. Um sorriso calmo e sábio surgiu em seus lábios. Boa noite a todos, ele disse com uma voz calma e firme. Vejo que a festa está a todo vapor. Coleman sentiu os músculos tensos. Reconheceu o nome imediatamente, mas, mais importante, compreendeu a posição daquele homem, o verdadeiro dono do Carvalho Dourado. O homem de quem ele dependia e temia. Henry Whitmore inclinou-se ligeiramente em direção a Amara e sussurrou. Muito bem, minha sobrinha. Amara deu um pequeno sorriso. Ela sabia que esse apoio mudaria a dinâmica da sala. Whitmore se endireitou e se dirigiu a todos. Gostaria de apresentar a senhorita Amara Johnson. Ela não é apenas uma garçonete, ela é minha sobrinha. E ela se formou nas melhores escolas para se tornar intérprete e linguista profissional. Um murmúrio percorreu a sala. Os convidados trocaram olhares surpresos, alguns chocados. Todos na sala pareceram prender a respiração. Coleman, pálido, tentou recuperar a compostura. Isso é uma piada? Sem chance, Whitmore respondeu calmamente. Se Amara escolheu trabalhar aqui como uma simples garçonete, foi para entender a realidade local. Ela queria observar, aprender e se destacar por seus próprios méritos. A sala explodiu em aplausos. Amara, de pé, imponente e digna, sentiu a pressão diminuir. Pela primeira vez, ela não estava mais sozinha diante do ódio e da arrogância. Coleman, com os punhos cerrados, murmurou baixinho. Não é possível. Mas estava claro para todos na mesa que o jogo havia mudado. A diretora arrogante não era mais o centro das atenções. Amara, com seu talento e dignidade, havia assumido o comando. Whitmore, observando a cena, sussurrou para Amara. Seja paciente. As coisas boas acontecem para aqueles que esperam. Amara assentiu. Ela sabia que aquilo era só o começo. Coleman continuaria procurando brechas, mas agora ela tinha um trunfo que ninguém poderia desafiar. O apoio do homem mais poderoso de Golden Oak. Após a entrada triunfal de Henry Whitmore, a tensão na sala não havia diminuído. Coleman, pálido, olhava para cada um dos convidados, ciente de que sua autoridade acabará de ser abalada. Cada sorriso, cada olhar de admiração voltado para Amara era uma lembrança cruel de sua derrota. Whitmore foi até o centro da sala com o olhar fixo em Coleman. Ricardo, ele disse calmamente mas com firmeza, acho que é hora de todos entenderem uma coisa. Coleman abriu a boca, mas nenhum som saiu. Whitmore continuou. A Amara Johnson não é apenas uma garçonete.
Ela é formada em linguística, fala 6 idiomas fluentemente e se formou em instituições de ponta para se tornar intérprete internacional. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns clientes se inclinaram para verificar se alguém estava brincando. Outros, boquiabertos, encaravam Amara com uma mistura de respeito e admiração. Amara, ereta e calma, deu um leve sorriso. Sentia a vitória se aproximando, mas permaneceu comedida. Sabia que Coleman ainda poderia tentar uma última tentativa. Whitmore continua. É fácil julgar alguém pela aparência, posição ou cor da pele. Mas Amara escolheu vir aqui discretamente para observar e compreender. Ela nos mostra esta noite que talento e dignidade sempre superam a superficialidade e arrogância. Os convidados explodiram em aplausos. O clima tenso transformou-se em admiração coletiva. Coleman, furioso mas impotente, tentou protestar. Não é, quero dizer. Chega, Richard. Whitmore interrompeu bruscamente. Suas atitudes humilhantes não têm lugar aqui. Você vai se desculpar publicamente com Amara, ou eu vou mandar você sair desta sala. Coleman, humilhado diante de todos os convidados, engoliu o orgulho com dificuldade. Deu um passo à frente, com o rosto vermelho, e articulou com dificuldade. Eu peço desculpas, senhorita Johnson, pelo meu comportamento, e por qualquer humilhação que lhe causei. A sala observava em silêncio. Amara assentiu lentamente com dignidade. Obrigado, ela disse calmamente sem orgulho excessivo. Acho que era tudo o que era necessário. Um arrepio percorreu a sala. Pela primeira vez, Coleman não era mais o centro das atenções. Amara, com sua habilidade, paciência e dignidade, transformará um momento de humilhação em um triunfo retumbante. Henry Whitmore colocou a mão no ombro de Amara e sussurrou. Você fez o que poucos ousariam fazer. E fez com elegância. Os convidados, cativados por essa revelação, não conseguiram deixar de sussurrar entre si. Alguns prometendo retornar ao Golden Oak simplesmente para conhecer o jovem linguista que desafiou a arrogância e o preconceito. E nos olhos de Amara, um brilho de satisfação brilhou. Ela não apenas havia defendido sua dignidade, mas também havia conquistado o respeito de todos aqueles que, momentos antes, a haviam subestimado. Coleman, por sua vez, permaneceu paralisado, ciente de que sua posição estava irremediavelmente enfraquecida. A noite que deveria ter sido sua havia se transformado em um triunfo que ele jamais poderia apagar. No dia seguinte ao banquete, o Golden Oak ainda se recuperava dos acontecimentos do dia anterior. Os convidados elogiaram-no sem parar. Amara Johnson, e várias figuras influentes prometeram retornar para encontrá-la pessoalmente. Amara, por sua vez, trabalhava como sempre, atendendo os clientes com um sorriso profissional, mas uma nova confiança brilhava em seus olhos. Ela não era mais apenas mais uma garçonete, havia se tornado um símbolo de competência e dignidade. Coleman, humilhado publicamente, tentou se recompor. Seus colegas e funcionários que antes o temiam ou admiravam, agora o olhavam com uma distância respeitosa, alguns até com leve desprezo. Cada gesto de Coleman parecia forçado, cada sorriso forçado denunciava sua decadência. Henry Whitmore, observando a cena de seu escritório ao lado, sorriu levemente. Ele sabia que Amara não só havia triunfado sobre as humilhações do passado, como também havia conquistado o respeito e a admiração de todos. Você fez exatamente o que eu sabia que você poderia fazer, ele sussurrou para Amara, e com tanta graça. Amara assentiu, seu olhar determinado, mas sereno. Eu não queria apenas provar que era capaz, tio. Eu queria mostrar que ninguém deveria ser julgado pela aparência ou posição. Whitmore colocou a mão em seu ombro. E você conseguiu. Mas isso é só o começo. Se desejar, agora você pode assumir responsabilidades reais na Golden Oak. Não apenas servir, mas liderar, aconselhar, influenciar. Amara sentiu o coração disparar. Depois de todos esses anos de silêncio, trabalho duro e sacrifício, ela finalmente havia cruzado um limiar. Ela não era mais invisível. Ela havia transformado cada humilhação em força, cada olhar de desprezo em oportunidade. Coleman, vendo a cumplicidade entre Amara e Whitmore, entendeu que sua posição no topo havia acabado de vacilar irrevogavelmente. Ele tentará destruir uma jovem, e agora era ele quem ficava desamparado, vendo seu império escapar por entre os dedos. Nas semanas seguintes, Amara assumiu gradualmente mais responsabilidades. Ela passou a coordenar eventos especiais, supervisionar equipes e até mesmo aconselhar Whitmore sobre assuntos internacionais, utilizando suas habilidades linguísticas e sua perspicácia. E sempre que alguém mencionava seu nome, era com respeito e admiração. Os clientes não a viam mais como uma simples garçonete, mas como uma mulher capaz de transformar a menor dificuldade em triunfo.
Coleman, por sua vez, teve que aceitar a nova hierarquia e o novo reconhecimento de Amara. Ele aprendeu da maneira mais difícil que arrogância e desprezo nunca levam ninguém longe quando comparados à competência e à dignidade. Naquela noite, enquanto o sol se punha sobre Manhattan, Amara parou por um momento diante das janelas do chão ao teto do Golden Oak, observando as luzes da cidade brilharem. Ela respirou fundo e sorriu. Ela provou algo a todos aqueles que a subestimaram. A verdadeira força está no conhecimento, na paciência e na coragem de nunca ser esmagado pelo desprezo. E agora nada poderia detê-lo.